Quando começa o campeonato, a gente costuma elencar, né? Quais são os times que vão brigar pelo título, quais são aqueles times que têm o melhor elenco, os melhores elencos, enfim. O Atlético sempre é apontado como um dos melhores elencos. Começou o campeonato, os campeonatos começaram, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O Atlético, de fato, tem um dos melhores elencos do Brasil? Cara, eu acho que hoje o Atlético ele tem um time titular muito forte. Mas eu acho que algumas peças de reposição, elas não estão à altura do que a gente vê quando você tira um titular e entra outro. Claro que ninguém tinha planejado esse tanto de lesão, suspensão, convocação no Atlético. E isso pesa muito. Mas eu acho que o torcedor do Atlético tem que tirar de positivo. Eu estava lá em Bragança Paulista na quarta-feira. Esse jogo que o Atlético fez contra o Bragantino, que o Milito colocou a entrega dos jogadores, né? Isso foi excepcional para você vir pegar um Palmeiras agora. Porque mesmo desfalcado, você venceu o Bragantino de virada lá, é um gás para poder dar uma autoconfiança para esse elenco, para os jogadores que estão aí e que vão ser obrigados a jogar, né? Porque tem jogador que sequer jogou ainda com a camisa do Atlético, como o Robert Santos, que vai ter que ficar no banco, porque senão você não tem nem jogador. Aliás, amanhã talvez seja o terceiro jogo seguido que ele não vai ter o banco todo, né? Completo. Mas eu acho que essa situação de que eu gostei muito da entrevista quando o Milito fala, olha, nós podemos não vencer, mas nós vamos dar 100% de entrega, vamos brigar até o final. Esse é o espírito que o torcedor do Atlético espera. É essa garra, essa briga. E aí você tendo o retorno do Hulk, e aí vamos pensar, você tem um trio com Scarpa, Paulinho e Hulk, são bons jogadores, né? Pode o Atlético surpreender, porque para mim o favorito é o Palmeiras, pela situação dos desfalques. Mas o Atlético pode surpreender? Pode surpreender, é a Arena MRV, é o torcedor do Atlético que está empurrando, é esse espírito de motivação que o Milito está dando para os jogadores, para eles se sentirem, né, úteis ao Atlético nesse momento, que é a grande oportunidade dos garotos, para o Alisson, para o Cadu, para o Rômulo, que está se firmando aí. Então, eu acho que vai ser um jogo em aberto. Palmeiras é favorito, mas o Atlético pode surpreender. E aí a gente fica na dúvida para saber qual vai ser o esquema tático do Milito, se ele pode improvisar ali um zagueiro como primeiro volante, quem sabe puxar o Igor Gomes, que já atuou como primeiro volante no São Paulo. Então acho que depende mais um pouco da estratégia do que dos bastidores envolvendo o nome do Dudu. Essa questão do esquema tático, acho que está tirando o sono do Milito, porque no meio campo o volante vai ter que marcar Rafael Veiga, que é um dos melhores meio-campistas do Brasil. E quem ficar de lateral esquerdo, que provavelmente é o Scarpa, ou então pode ser o Rômulo improvisado naquela função, vai ter que marcar o Estevão, que tá com o diabo no corpo, cara. O Estevão tá jogando muito, tá sem condição que o Estevão tá jogando. Então esses dois confrontos para mim, quem vai ser o primeiro volante e qual zagueiro vai ser sacrificado, você vai colocar o Fux de volante, você vai colocar o Rômulo, então, de lateral esquerdo, de algum lado o time fica desequilibrado e dá uma vantagem para o Palmeiras nesse confronto. Mas engraçado é que o Milito sempre surpreende, né? E ele faz com que alguns jogadores do Atlético joguem de uma maneira que a gente não espera, né? O Saravia, eu acho que há talvez 3 meses atrás, a torcida do Atlético não queria ver ele nem pintado. E hoje ele é um dos jogadores mais importantes do time do Atlético. Que mais cresceu, né? E jogando de uma maneira que a gente não via ele jogando como um terceiro zagueiro ali. Então realmente não me surpreende se a gente vê amanhã o Rômulo jogando como um lateral esquerdo, ele dando um espaço, porque ele também tem que atacar. Se ele ficar esperando só o Palmeiras tomar posse do jogo, não é o esquema que o Milito gosta. Ele Quem gosta sabe o Scarpa voltando para a direita, né? Então assim, eu vou ser bem sincero, não dá para criar um prognóstico do que ele vai fazer. Mas a gente sabe que ele é um cara que estuda muito o adversário e é um cara que ele está tirando algo mais dos jogadores do Atlético de uma maneira que a gente não imagina. Você falou aí do Igor Gomes jogar de volante. Não me surpreende se ele fizer isso, não me surpreende se ele mudar o Alisson, se pintar um palácio, Pedrinho, não me surpreende.